Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra, especialista em sexualidade humana. Trabalho na cidade de Curitiba e atendo online para todo o Brasil. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre 10 pensamentos que causam, mantêm ou agravam a ansiedade de desempenho sexual e a disfunção erétil. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir a vocês que, se gostam de assuntos de saúde mental e sexologia, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Então, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de como os pensamentos podem afetar positiva ou negativamente o seu funcionamento sexual, a sua ansiedade de desempenho e mesmo a sua disfunção erétil. Então, você precisa entender que a forma como você pensa a respeito do seu funcionamento sexual contém o significado que você atribui à ansiedade de desempenho ou à disfunção erétil. Os pensamentos, esses pensamentos que vocês têm a respeito do seu funcionamento sexual, eles vão afetar tanto a experiência emocional que você vai ter no encontro íntimo, quanto o seu comportamento nesse encontro íntimo. Então vou dar alguns exemplos para vocês aqui para isso ficar claro. Imagine que você é um homem que vai para uma relação sexual, você tem tido problemas, tem tido falhas sexuais, ou você já vem com uma disfunção erétil te incomodando há um certo tempo, aí você vai para uma relação sexual se sentindo fraco sexualmente, se sentindo um fracasso. Esses pensamentos vão gerar emoções negativas na hora desses contatos íntimos, que vão gerar comportamentos disfuncionais. Então vocês vão ter, na hora do encontro íntimo, virão emoções do tipo ansiedade, insegurança, um certo desânimo, uma sensação de inferioridade, a autoestima vai estar afetada e isso tudo vai determinar comportamentos que podem ser bastante disfuncionais durante a relação sexual e você acabar tendo uma disfunção erétil. Imagine também que você vai na mesma situação, você já está passando por problemas, e aí você vai para uma relação sexual com a sensação assim de que o contato íntimo sexual com uma parceira pode ser uma ameaça ao teu sentimento de masculinidade, à sua virilidade. Aí você acaba tendo emoções negativas, emoções que acabam te trazendo também ansiedade, insegurança. Muitas vezes o resultado vai ser uma evitação da relação sexual. A pessoa acaba tendo um comportamento aversivo porque ele se sente ameaçado e acaba evitando. Então é preciso que vocês entendam o quanto o pensamento afeta as emoções e o comportamento sexual. Imagine agora o contrário da situação. O homem vai para a experiência sexual sentindo que a experiência sexual vai ser prazerosa, vai ser erótica, vai ser relaxante, vai ser divertida. Daí como que a pessoa se apresenta do ponto de vista emocional e do comportamento? Ele se apresenta tranquilo, relaxado, excitado com a excitação adequada e o comportamento sexual acaba favorecendo e não desfavorecendo a relação sexual. Então é muito importante que vocês entendam essa relação entre pensamentos, emoções e comportamentos sexuais. Então a forma como você pensa afeta o estado emocional que você fica antes, durante e após a relação e afeta os seus comportamentos. Então agora eu vou falar para vocês sobre 10 pensamentos sobre o próprio desempenho sexual, sobre o próprio funcionamento sexual, que costumam ou causar, ou manter, ou agravar uma ansiedade de desempenho ou uma disfunção erétil. Lembro que, obviamente, não são só esses 10, são muitos os pensamentos que podem causar um funcionamento sexual inadequado, mas aqui eu estou trazendo mais algumas coisas que são do nosso dia a dia, de consultório, que os pacientes comentam com a gente, trazem durante o tratamento que a gente faz. Então vamos lá, vou pegar minha colinha aqui para não esquecer nada. Então o primeiro
Pensamento que os pacientes comentam com a gente, que é um pensamento bem comum, a pessoa diz assim: tenho tido dificuldade de obter uma boa ereção, eu acho que eu nunca mais vou conseguir uma boa ereção. Então vocês vejam bem, quando a pessoa está tendo dificuldade e ela acha que ela nunca mais, vejam bem, nunca mais vai ter uma boa ereção, vejam a dramaticidade e o catastrofismo que esse pensamento traz. Né? Então a pessoa já está pensando que ela nunca mais vai conseguir. Então vocês vejam, esse pensamento vai trazer emoções de que tipo? Muito negativas, muita insegurança, muita ansiedade, e a pessoa passa a semana às vezes pensando nisso. Muito comum o paciente falar: eu passo a semana inteira pensando nisso, isso não me sai da cabeça, acaba virando um pensamento obsessivo. Então esse foi o número 1. Vamos ao número 2. Sou um fracasso completo como homem se eu não consigo ter uma boa ereção. Vejam bem, mais uma vez a mesma coisa. Sou um fracasso completo e não só sexual, como homem. Né? Então, assim, a pessoa está depositando todo o significado de ser homem para ele está depositado no fato de que ele possa obter uma boa ereção para ter uma boa relação sexual. Então, vocês imaginem o peso que o homem carrega sobre os ombros quando ele vai com um pensamento desse tipo para uma relação sexual. O impacto que isso tem lá na hora, antes, durante, né, e depois, se por acaso acontece dele fracassar, dele não conseguir ter uma ereção, o quanto isso pesa na mente dele. Terceiro lugar, eu tenho certeza que essa noite eu vou falhar novamente. Então, esse é um comentário extremamente comum no consultório. Doutor, hoje é quarta-feira, eu tenho um encontro na sexta-feira. Já tenho certeza que eu vou falhar nesse encontro. Então, se coloca no lugar dessa pessoa, ou se você tem esses pensamentos, pense bem. Você já está afirmando, você já está se programando para falhar. Dias antes da relação, você já tem certeza que você vai falhar. Então, veja a disfuncionalidade desse pensamento. Ele acaba se tornando uma espécie de profecia autorrealizável. O que acontece? Você chegar lá e acaba falhando, porque você tem tanta certeza que isso vai acontecer. Imagine a ansiedade com a qual você vai chegar lá nesse encontro sexual. Quarto item. Eu deveria ter uma ereção, doutor, sempre que eu quisesse. Nós homens deveríamos ser assim. Quando a gente quer ter relação, a gente deveria ter uma ereção. Então, eu deveria. Esse deveria é uma imposição. Eu tenho que ter, né? Eu deveria ter sempre. Então, olha o grau de exigência. Né? Não importa se um dia ele está cansado, se um dia ele bebeu demais, se outro dia ele está sem desejo sexual. Todo mundo passa por dias que não tem desejo sexual. Às vezes a parceira também não está num dia legal e o clima não está bom, mas ele acha que sempre tem que ter uma ereção. Então vocês vejam, mais uma vez, essas coisas elas pesam muito psicologicamente, elas trazem junto com elas emoções negativas que vão acabar desencadeando em comportamentos problemáticos. Então vamos lá, quinta questão. Nada pode ser pior do que um homem falhar na cama. Nada, doutor, não tem nada pior nesse mundo do que falhar na cama. Esse é o extremo do catastrofismo, né? Não tem nada pior no mundo do que o homem falhar na cama, ou seja, falhou na cama é pior do que qualquer coisa que você possa imaginar que venha acontecer negativamente para um homem. Então, vocês começam a entender o peso que isso tem, o quanto que vocês carregam de angústia, o quanto que vocês têm ansiedade de desempenho e disfunção erétil, carregam no pensamento a semente das emoções negativas e do desempenho ruim. Sexto lugar, ela vai contar para todas as nossas amigas que eu falhei na cama. Essa é clássica, né? O homem, principalmente o homem solteiro, homem que não tem parceira, que tem uma turma, um grupo de amigos, ou a namorada tem um grande grupo de amigas e o homem fala: se eu falhar, ela vai contar para todas as nossas amigas, todo mundo vai ficar sabendo que eu falhei. E daí a pergunta é assim: será que a menina vai fazer isso? Ela vai contar para todo mundo, para todas as amigas, ela vai expor essa pessoa com quem ela saiu? Será que ela vai fazer isso mesmo? Na maioria das vezes as meninas não fazem nada disso, elas dão apoio, dão suporte pro homem, elas ajudam ele a lidar com a dificuldade.
E até se a menina sair espalhando por aí, é até o caso de se perguntar, puxa, será que essa pessoa que eu deveria estar saindo com essa pessoa capaz de me expor dessa maneira? Então, são formas de começar a entender como lidar com esses pensamentos. Sétimo lugar, ele vai me abandonar, ela vai me abandonar se eu falhar sexualmente. Aí a gente pergunta para o paciente, ela te disse isso? Não, não me disse. Ela está dando sinais de que ela vai te abandonar? Não, não tem dado. Então, de onde está saindo esse pensamento? De onde vem esse pensamento que ela vai te abandonar? Ah, doutora, ela fica frustrada. Tá, ela pode ficar frustrada, é normal, pode acontecer, claro. Mas isso quer dizer que ela vai te abandonar? Então vejam assim, sempre pensamentos extremos, sempre catastróficos, dramáticos, que levam a angústia lá para um nível muito alto. Oitavo lugar, um homem de verdade deve ter uma ereção firme e prolongada em qualquer situação. Então vejam bem, qualquer situação. Então vou falar novamente como eu falei há pouco. Bebeu demais, mas tem que ter uma ereção firme e prolongada. Está super cansado, trabalhou demais a semana inteira, mas tem que ter uma ereção firme e prolongada. Está super estressado por causa da correria da vida, tem que ter uma ereção boa. A libido está baixa, aqueles dias está com a libido baixa, mas tem que ter uma ereção boa, firme e prolongada. Isso é viável? Isso é um ser humano? Isso é um homem de verdade? Na minha opinião, de especialista em sexualidade humana, que trabalha com sexualidade masculina todo santo dia, isso é um robô. Isso é um robô sexual, não é um ser humano normal em funcionamento. Então, olha o nível da expectativa exagerada, absurda, e que um homem que pensa dessa maneira tem. E podem acreditar que tem. Nono lugar, ela vai achar que eu sou gay. Esse é um comentário bastante frequente também. Puxa, eu já falei uma vez, falei duas, falei três. Funcionei também, mas falhei. Ela vai acabar achando que eu sou um gay enrustido, né? Isso é um outro pensamento que não faz sentido. Ela disse alguma coisa para você, que ela acha que você é gay, ela insinuou? O que faz com que você ache que ela vai pensar que você é gay? Né? Se você é hétero, não tem nada errado em ser gay, né? Diga-se de passagem, né? Cada um com a sua orientação sexual, vamos respeitar todo mundo. Mas neste caso particularmente, se o homem é hétero, da onde ele está tirando esse pensamento de que a mulher está achando que ele é gay, ou vai achar que ele é gay? Está vindo da forma como ele pensa sobre a própria sexualidade, que vai afetar as emoções, que vai afetar o comportamento. Ou seja, o significado que ele atribui está trazendo problemas. Em 10º lugar, ela ficou chateada comigo porque eu falhei. Ela fica chateada comigo porque eu falho. Você já perguntou a ela a respeito de como ela se sente com as suas falhas? Você tem conversado sobre isso? Porque às vezes ela está chateada com ela. É muito comum a mulher pensar assim, puxa, será que ele não se sentiu atraído o suficiente por mim? Será que o meu corpo não agradou? Será que a minha aparência não agradou? Será que ele se interessou por mim quando eu estava vestida, mas aqui na intimidade ele não está se interessando? Eu não sou capaz de despertar desejo e excitação suficiente nele? Então, esse tipo de pensamento é também bastante prejudicial. E aí eu vou deixar uma 11ª questão que vai ser para vocês. Para você aí que está me assistindo, que está passando por esse tipo de problema, a questão que eu vou deixar para você é assim: se minha ereção falhar, 3 pontinhos, né? Se a minha ereção falhar, como é que você pensa a respeito? Essa 11ª questão é para você se perguntar como que estão os seus pensamentos a respeito da sua insegurança erétil, da sua ansiedade de desempenho ou da sua disfunção erétil, né? Como é que você pensa a respeito? Os 10 pensamentos que eu citei anteriormente são exemplos de consultório, de casos, de literatura, mas assim, e você? Né? Quais são os pensamentos que você tem? Então, se está assistindo esse vídeo, termine de assistir, pega uma caneta e vai anotar como você pensa a respeito para que você comece a lidar com essas questões. Então, isso que eu estou trazendo hoje, gente, em resumo, é um dos cernes do tratamento quando uma pessoa tem ansiedade de desempenho ou está passando por disfunção erétil.
trabalhar o padrão de pensamentos, as distorções de pensamento, que nós chamamos de distorções cognitivas, que atrapalham muito o funcionamento sexual, trazem uma vida sexual empobrecida, trazem inibição, evitação sexual e muita dor, muita angústia e sofrimento. Mais uma vez, como eu sempre digo, todo problema sexual tem tratamento, praticamente todos. Então, é uma questão de você também ter a coragem de procurar ajuda. Está passando por problemas importantes? Procure ajuda com profissionais qualificados. Não fique sofrendo sem necessidade, né? Os problemas eréteis, eles têm solução, até os mais graves têm solução. Ok? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso. Agradeço mais uma vez a atenção, como sempre, o privilégio de ter vocês aqui me assistindo. Peço que deixem seu like se gostaram do vídeo, que ajuda bastante a gente no canal. Enviem suas perguntas, sempre que possível eu procuro responder. E, né, se gostam desses assuntos, se inscrevam no canal, me acompanhem aqui toda semana. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.